Glória a Deus, aleluia. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Agradeço a Deus o privilégio de poder novamente, ter sido chamado para ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, abrindo a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo número 6, versículo do 10 até o 18. Acredito que talvez você já tenha lido muitas e muitas vezes essa passagem e escutado inúmeras, diversas, dezenas de vezes essa palavra ser pregada. Mas coube a mim nessa noite trazer essa mensagem pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Né, pastor Jonas? Eu comentei com o pastor Jonas no sábado à noite que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração sobre a armadura. E aí o pastor Jonas falou, já faz um tempo que eu não escuto sobre armadura. E na verdade, o tema da pregação é Cristo nossa armadura. Se alguém quiser anotar, é Cristo nossa armadura. Diz a palavra de Deus então, Efésios capítulo número 6, versos 10 até o 18. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos essa noite por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Senhor Deus, estamos aqui reunidos para aprender mais da tua palavra, aprender mais do teu amor, aprender mais, Senhor Deus, da manifestação do teu poder em nossas vidas. E, Senhor Deus, nós pedimos a tua orientação através do Espírito Santo para que nós possamos aprender. Que realmente, Senhor Deus, não seja algo falado aqui e que da porta para fora seja esquecido, mas que venha refletir em nossas vidas diariamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Então essa é uma passagem que eu lembro dela há mais de 27 anos atrás, Alice. Quando eu comecei a minha caminhada, eu fazia uns estudos na casa do pastor Amarildo, né, Lilian? No bairro Santa Rita, pastor Amarildo Rebelo. E a gente fazia uns estudos na casa dele, e lá eu me lembro, ele, o radialista, o Sérgio Ferreira também, que estudava a palavra junto conosco, e também o seu Pedrinho, risonho, falecido, já está com o Senhor. A gente fazia uns estudos lá, tomava um café e fazia uns estudos lá, noite adentro. E um dos primeiros estudos que eu vi com profundidade, que eu estudei com profundidade, foi sobre a armadura de Deus. E sempre essa palavra foi muito forte na minha vida, em termos de orientação. E na verdade a gente vai estudar um pouco sobre a armadura de Deus. E a gente nota no livro de Efésios, querido, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve o livro para Efésios, ele destaca, um modo de comportamento que o povo deveria agir para ter uma vida abençoada. Vocês entenderam? Então, ele fala de diversos temas do livro de Efésios. É uma epístola preciosíssima que tem dicas para todas as áreas da nossa vida, Edson. Então, todas as áreas da nossa vida, estou com alguma dificuldade, algum problema, você vai no livro de Efésios, é como se fosse um mini evangelho, um evangelho de bolsos, que você tem orientações ali. E ao escrever o livro de Efésios, ele fala de como a pessoa deve se comportar, então, para ter aqueles benefícios ali do livro de Efésios. E, no entanto, ele dá um recado final, fazendo uma ênfase à armadura de Deus, porque ele queria dar uma ênfase à armadura. Por quê? Ele queria dar ênfase à armadura. Sabendo que a gente ia obedecer à palavra de Deus, e logicamente a gente ia começar já a ser abençoado pela obediência aos princípios, ele sabia então que o mal ia tentar nos atacar. Ora, se você não está incomodando o mal não vai te atacar.
Se você não está incomodando o inimigo vai ficar na defensiva também. No entanto, quando você começa a atacar o mal, quando você começa a viver em princípios, com sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, logicamente você pode ficar tranquilo, né? Entre aspas, que o inimigo vai se levantar contra você em alguma área da sua vida. E a gente vê aqui isso claramente no livro de Efésios. Olha só, ele fala na carta de Efésios, né? Das bênçãos espirituais em Cristo, certo? Que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais lá em Efésios 1. Depois em Efésios 1:15 ele fala da gratidão que nós devemos ter pelo sacrifício de Jesus e que nós devemos orar continuamente, agradecer a Deus sobre isso. Aí ele vai para o capítulo 2 e fala de uma nova vida em Cristo. É uma nova vida literal em Cristo. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Depois ele vai para o 2:13 e fala de uma nova humanidade em Cristo. Ou seja, nós estávamos humanamente longe de Cristo, mas agora estamos perto de Cristo. Então é Cristo o tempo todo, amém? Glória a Deus, por isso que Cristo é a nossa armadura. No Efésios 4 ele fala da unidade do corpo. Efésios 4:22 ele fala dos procedimentos dos filhos da luz. Ou seja, uma renovação no nosso modo de pensar e do nosso modo de viver. Veja que bênção, irmãos. Então são bênçãos que ele vai falando no capítulo 1, 2, 3, 4. No capítulo 5 ele fala de como viver uma vida em comunidade, né? Abrindo mão às vezes da sua vontade, né? Da sua necessidade para abençoar então a vida do irmão, comunidade, ter tudo em comum, certo? E Efésios 5, Efésios 6 ele também fala dos deveres conjugais, de como cuidar bem do marido, da mulher, dos filhos e relação também entre patrão e empregado. Você vê que ele discorre da nossa vida praticamente em todas as áreas. E o apóstolo Paulo aponta que nós devemos obedecer tudo isso que ele fala aqui para então sermos abençoados. Vocês entenderam, amém? E então ele já está considerando aqui, antes do capítulo 6, que eles já estão obedecendo e que já estão sendo abençoados. Olha, se ele indica para obedecer e você obedece, agora ele te dá o antídoto para o ataque do mal na sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por esse antídoto aí? Esse antídoto é armadura. E Cristo é a nossa armadura. Então ele fala de 6 itens dessa armadura que a gente vai estudar. Você já conheceu, você já viu, você já estudou. Mas a gente vai falar novamente essa noite, porque tem pessoas aqui nessa noite que eu tenho certeza que precisam conectar, precisam azeitar, né, essa armadura para ela ter um bom funcionamento. Às vezes você está com a couraça, está com a espada, está com o capacete, mas está faltando o evangelho da paz. Às vezes você está usando 4 itens, falta 2. Às vezes está usando 5 itens, falta 1. Às vezes está usando só 1 e está até se arrastando, está até fazendo peso, né, porque não está conectado. Essa noite a gente vai falar sobre isso, para nós sairmos aqui todos com a armadura de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, queridos. Então, por causa de Cristo, você anda assim, amém? Assim em obediência. Quem pode dizer um amém? Por causa de Cristo, você anda em obediência. E por causa da obediência, então, Cristo te protege. Esse nosso Deus é maravilhoso. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Tudo é para Jesus. Tudo é para Jesus. Nada substitui Jesus. Tudo Jesus. Agora no versículo 11. Olha só que interessante no versículo 11. Ele primeiro fala, né? Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Olha, nossa fortaleza sempre é no Senhor. O 11 é interessante, porque a gente lendo o texto e vistam, calcem, coloquem a sua armadura, é algo que nós temos que fazer. Então o Senhor, ele coloca como nossa responsabilidade, Lúcia, colocar a armadura. Como nossa responsabilidade vestir a armadura. Ele coloca a armadura de guerra para nós aqui e diz para nós que nós temos que tomar atitude, então, de vestir a nossa armadura. Então isso denota o quê? Responsabilidade no reino de Deus. Olha, ele pede para vestir a armadura, é uma atitude, não é algo automático. A armadura não vem e se veste totalmente em você. É diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo já mora em você. Mas essa armadura você tem que vestir ela com as suas atitudes e fazendo coisas que a gente vai aprender aqui agora. Ó, muitos de nós, queridos, eu já andei também muito dessa maneira, né? Muitos de nós andam desprotegidos, pastor Jonas, porque querem andar desprotegidos, porque não cumprem os princípios, porque não buscam vestir as peças que estão faltando.
Então, por não cumprir os princípios, andam desprotegidos. Ao andar desprotegido, o ataque do inimigo vem e acaba atingindo você. Não sei qual área, mas em diversas áreas da sua vida. Área profissional, área pessoal, área sentimental, área financeira. Então é isso que acontece muitas vezes, né? Veja que a armadura está disponível para você e você muitas vezes está desprovido dela pela sua falta de atitude. Olhe para o seu irmão e diga assim: tenha atitude em nome de Jesus. E olha só o que fala no versículo 11. O versículo 11 fala o seguinte, ainda o final, né, do versículo 11. Deixa eu ver que o ventinho aqui. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, a gente já falou aqui, o inimigo ele vai preparar ciladas para você. Ciladas vão vir. E a função das ciladas não é apenas te assustar e nem te amedrontar. Você não pense que o inimigo ele vai gastar tempo, gastar recursos, né? Toda uma situação aí de mundo acontecendo, né? Na parte geopolítica, você acompanha as notícias, tudo que está acontecendo agora em termos de religião no mundo, né? Você está vendo o que está acontecendo. O inimigo ele está trabalhando, ele está querendo armar ciladas. Só se a gente realmente for muito inocente, né? Para não ver que o inimigo está preparando ciladas em termos da cristandade em geral, mas também pessoalmente para cada um de nós. E a cilada não é só para dar susto, a cilada não é só para amedrontar, deixar com medo. Essa cilada é para derrubar de onde? Do local que você já conquistou. Então muitas coisas você já conquistou na sua vida e você está achando que está bom e está parado lá, pois a cilada é para derrubar você desse lugar. Muitas pessoas também construíram algo já na sua vida, mas pararam. Eu quero dizer para você que a construção do reino de Deus é algo contínuo, que nós não podemos parar de construir. Então fizeram lá uma construção no reino de Deus na sua vida, mas pararam de construir, pararam de ajeitar. Por exemplo, né, ainda essa semana eu brincava com a Lília, eu tive que fazer uma manutençãozinha lá em casa, em alguma coisa. E exige o que para fazer uma manutenção na casa? Exige investimento. Tive que colocar uma telinha lá para as andorinhas não fazer ninho, né? Tive que dar pintar lá um negócio lá para não estragar o caibro, passar um verniz no caibro, e teve um custo. Esse custo é o quê? Um investimento. Então na sua vida espiritual, querido, para sua casa não destruir quando a cilada vier, você tem que ter um investimento. Qual é o seu investimento? O investimento é de tempo. É tempo. É o tempo de investimento na palavra de Deus, é o tempo de investimento em oração, em meditação da palavra, em leituras, né? Em boas leituras. Então você tem que ter investimento, assim como no natural é no espiritual. E também ele quer te matar, ele quer matar a tua vida espiritual. Essa cilada aqui que o inimigo prepara é para matar a tua vida espiritual. Por isso que como é que eu posso dizer? Você tem que usar armadura. Não tem negociação na vida cristã você ficar sem a armadura de Deus. Olha o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui todos nós já sabemos de maneira clara, a gente já falou isso agora, que é o inimigo que vai, né, agir por detrás de algumas pessoas para que você venha se entristecer, para que você venha ser destruído, enfim, para você ser atingido. Então, como a gente sabe, a luta não é contra aquele seu vizinho, contra a sogra, contra o irmão, contra o tio, né, contra, enfim, aquela pessoa do seu trabalho. A luta não é contra ele, uma eventual luta que se levante, mas a luta é contra os principados e potestades. Nossa luta não é contra pessoas. Contra pessoas a gente tem que medir a nossa misericórdia, ter misericórdia das pessoas, porque às vezes elas não conhecem o evangelho e estão sendo usadas pelo mal para nos destruir. Já vamos chegar na armadura. Tá? Olha o versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui vocês veem que o apóstolo Paulo usa algo aqui no texto que era muito usado no Antigo Testamento. Primeiro fala de uma maneira geral e depois fala dando ênfase. Aqui lá no início, ele no versículo 10 ele fala, vista a armadura de Deus. O 11, vista a armadura de Deus. Agora ele fala novamente, vista a armadura de Deus, e ele explica detalhadamente como é que se veste a armadura. Você vê a
A mesma situação lá no livro de Gênesis. Muita gente no livro de Gênesis, pastor, fala que tiveram duas criações, o homem criado e o homem formado. Isso gera uma confusão. Na verdade, teve uma criação só, irmãos. Uma criação só. No capítulo 1, Moisés ele fala de uma maneira geral como é que foi a criação. E no capítulo 2 ele explica tintim por tintim, detalhe por detalhe. Pegou, formou do pó da terra, soprou, entenderam? E muita gente, infelizmente, pensa que teve duas criações, o homem formado e o homem criado. Pois, se você pensou assim algum dia, você está equivocado, né? Porque Adão foi o primeiro homem, sim, não tinha umbigo, foi criado do pó da terra, né? Então, não se preocupe que teve uma criação só. Muitas pessoas estão perguntando sobre isso, né? Porque às vezes vão comer comida estragada na internet. E é bom perguntar mesmo. Se tem dúvida, pergunta. Então é mais ou menos o mesmo tipo de texto. O apóstolo Paulo primeiro fala de uma maneira geral e agora ele fala de uma maneira dando ênfase, tá? O dia mau, queridos, do versículo 13, certamente virá. Ele pode vir na sua família, ele pode vir no seu trabalho, ele pode vir na perda de alguém, ele pode vir com a morte, ele pode vir com uma enfermidade, ele pode vir com a dor, e o dia mau ele virá. E nós temos que estar preparados, né, fardados para esse dia mau. No entanto, ele fala no final, ó, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que é fazer tudo? Esse 13 aqui tem ligação com 11. Fazer tudo é vestir toda a armadura, todas as peças da armadura. É todas as peças da armadura. Você só fica totalmente firme, Valdeir, se você vestir todas as peças da armadura. Então, a gente lembra claramente de Davi, quando Saul deu a armadura para ele, nem quis usar a armadura, porque a armadura era muito grande. Mas você acha que você vai para uma guerra só de capacete e vai dar certo? Ou você vai para uma guerra só com escudo e vai dar certo? Ou você vai só com a espada e vai dar certo? Não, por isso que é uma armadura. O apóstolo Paulo, ele estava numa prisão domiciliar aqui, na primeira prisão dele domiciliar, quando ele escreveu essa carta para a cidade de Éfeso, para os Efésios. Ele estava numa prisão domiciliar e um guarda acompanhava ele o tempo todo. Então ele olhou para aquele guarda, olhou as características do guarda, de como o guarda se vestia, certo? E escreveu essa carta dando aquele exemplo ali. Então ele tinha convicção do que ele estava falando e ele fez uma comparação então espiritual, né, do guarda com a maneira como nós temos que viver. Agora, se mantendo firme como? Para a gente começar a falar da armadura agora. Vestindo a armadura. Vestindo a armadura. E a armadura é tão poderosa, queridos, a armadura é tão maravilhosa, que a armadura é o próprio Jesus. A armadura é o próprio Cristo. E a gente vai ver isso agora. Primeiro versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade, ou o cinturão da verdade. A verdade, em todos os ambientes da nossa vida, ela nos protege. Como o pastor Jonas falou semana retrasada, os princípios nos protegem. Os princípios nos protegem. E a verdade é o princípio que mais nos protege. Se você fala a verdade, o mal, o inimigo não tem como te atacar nessa área. Certo? A verdade traz vida e não deixa a morte vencer. A verdade protege a vida do cristão. A verdade protege a vida do crente do ataque do inimigo. Então, irmãos, sempre há verdade. A verdade, assim como o cinturão, a verdade protege os órgãos vitais e os órgãos reprodutores do soldado. Então, o cinturão era amarrado aqui, assim, perto da cintura, certo? Então, ele protegia todos esses órgãos aqui, os rins, e também era passado por baixo, pelo meio da perna, e protegia também a vitalidade do homem. A vitalidade do homem era protegida também. Então, a verdade, ela traz vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade, Cristo é a verdade. O cinturão da verdade é Jesus Cristo. Então, veja como isso é lindo, queridos, né? A verdade, ela nos fala sobre filhos, sobre legado, sobre herança, né? A verdade é Cristo. Quem pode dar glória a Deus? João 14,6. Coloca João 14,6 para mim, fazendo favor. Evangelho de João 14,6. Você já conhece, né? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. O cinturão da verdade é o próprio Jesus. É Jesus que protege você. É Jesus que protege essa área da sua vida. E você, sendo verdadeiro, Ele vai continuar protegendo no nome dEle.
O segundo, a couraça da justiça, continuação do versículo 14. A couraça da justiça. Protege a couraça, é toda uma peça que ficava aqui na frente, você já deve ter visto no peito, até aqui na barriga, no abdômen, no intestino. Então o que protegia? Protege o coração, protege os pulmões, né? Porque atingindo aqui pela frente uma espada enfiada no peito aqui, na barriga e atingir os pulmões. Protege o estômago, o intestino, protege os nossos sentimentos. Protege os nossos sentimentos. Você já teve aquele sentimento de frio na barriga? Aquele sentimento de dor no estômago? Pois está diretamente ligado ao cérebro com o intestino. Não sei se você sabe que o intestino, né, é o segundo órgão que mais tem terminais nervosos no nosso corpo, somente depois do cérebro, Alice. É por isso que a gente sente aquela dor de barriga quando acontece aquela coisa, a gente fica, né, dá aquela dor assim, dá aquela sensação de tantos terminais nervosos que tem. Outra pessoa pode explicar melhor para você, eu só sei que tem terminal nervoso lá, tá? Então ele protege o intestino, protege os seus sentimentos, aquilo que o seu coração sente, né? A couraça da justiça também nos faz não sermos indiferentes com os nossos irmãos, porque a couraça ela protegia a lateral aqui e a frente. Então quando você ia lutar, quando você estava lutando com guerreiros que vinham de um lado, com guerreiros que vinham do outro lado, você tinha que ficar de costas com o seu amigo, né? Para a sua costa estar protegida. Então também denota preocupação com aquele que anda ao seu lado. Como é que está a nossa preocupação, a sua preocupação com o irmão da igreja? Como é que está a sua preocupação com o seu vizinho? Como é que está a sua preocupação com a pessoa que está andando ao seu lado? Então isso é justiça. Deus se agrada quando sai justiça de nós, justiça de Deus de nós. Quando a gente se preocupa com o mais necessitado, com aquele que está com problema, com aquele que está com dificuldade. Isso é justiça para Deus. A Bíblia fala que a nossa justiça, que nós queremos fazer, é como trapo de imundícia. Ela não tem valor nenhum, mas a justiça de Deus aqui, a couraça da justiça, ela faz toda a diferença. Você luta lado a lado com os irmãos, você defende a retaguarda dos irmãos. Mostra que a única alternativa possível, a couraça da justiça nos mostra, irmãos, que a única alternativa possível é você seguir em frente em nome de Jesus. Se você estiver numa guerra e você der as costas para o seu inimigo, você vai morrer. Eu não sei se você lê o Antigo Testamento, mas quando eles fugiam da guerra, o povo de Deus, os israelitas, perseguiam aqueles que fugiam da guerra até matar todos eles, porque quando davam as costas para correr, já cansados da batalha, né, aqueles que estavam motivados e vencendo iam atrás e acabavam de eliminar todos eles. E nós também não podemos virar as costas para a batalha. Por isso a couraça da justiça é tão importante na nossa vida. Pode colocar 1 Coríntios 1,30, por favor, para mim. 1 Coríntios 1,30. Olha que lindo, irmãos. É porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Cristo, a nossa justiça. Quem pode dar uma glória a Deus? Jesus Cristo é a nossa verdade e Jesus Cristo também é a nossa justiça. Se nós colocarmos Jesus como cinturão e colocarmos Jesus no nosso peito, nós vamos estar protegidos, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Agora o versículo 15. Versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós temos que estar capacitados e preparados para explicar o evangelho quando nós somos confrontados. É por isso que o teu testemunho vale muito. Porque se você tiver um bom testemunho, a pessoa vai perguntar, o que você falar vai trazer vida para ela. Vai levar vida para ela. Estar alicerçado na palavra de Deus realmente, que é o evangelho da paz. Estar alicerçado na palavra e não em filosofias, e não em moda coaching, e não em modismos, e não na teologia da prosperidade, e não na teologia do dinheiro. Tem várias teologias aí rodando as igrejas no Brasil afora, tá? Tem várias situações rodando Brasil afora. E se a gente começar a falar desse assunto, isso aqui enche que não dá espaço para ninguém. No entanto, nós temos que estar firmados no evangelho da verdade. Se fala de tudo aqui na palavra de Deus, e não só de assuntos preferidos. Ontem a gente falava no Solidificar, né? Que às vezes a liderança só quer falar dos assuntos preferidos dela. Ela faz uma seleção, Edson, ela faz uma seleção só aquilo do que ela gosta de falar. Então está se falando muito de dinheiro, de prosperidade, de saúde, mas não se fala de arrependimento,
não se fala de sujeição, de submissão. E na verdade isso é mais importante, igreja. Então nós temos que ser sujeitos, submissos à palavra de Deus. O calçado, o evangelho da paz, protege os nossos pés do frio espiritual, da lama do pecado, da água suja das batalhas, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas o equipamento mais importante da guerra não era a arma. O equipamento mais importante da Primeira e da Segunda Guerra Mundial era ter um bom calçado, um calçado fechado, para que você já não fosse tomado pela gangrena, para que você não fosse tomado pela doença, não tivesse infecção nos seus pés, bicho do pé, certo também, né? Quem é do interior como eu que sabe de bicho do pé, misericórdia, né? Então, gente, se os seus pés não estivessem bem protegidos, não estivessem bem aquecidos e bem secos, você ia morrer pelos seus pés. Por isso que nós temos que calçar o evangelho da paz. Um soldado sem calçado era doente e a sua morte já estava definida. Sem a palavra de Deus, sem o evangelho da paz, a morte já nos consumiu também. Olha só, irmãos, que preciosa essa palavra. Vamos lá comigo, Marcos 1,15. Coloca por favor lá, o evangelho de Marcos 1,15. Porque Cristo também é o evangelho, Cristo também é o portador das boas novas. Olha só o que ele fala, Jesus: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependo-se e creio no evangelho. Cristo é o evangelho. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Cristo é a verdade, Cristo é a justiça, Cristo é o evangelho. Agora o versículo 16, que é autoexplicativo aqui. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas ou inflamáveis do inimigo. Queridos, na batalha, você sabe que as setas, as flechas, os dardos, enfim, que eram enviados, né, pelos guerreiros inimigos, elas vinham muitas vezes com fogo e com um tipo de petróleo, né, com betume, para que se alastrasse dentro do acampamento adversário. Se eles colocassem fogo em provisões, se eles colocassem fogo nas casas, nas barracas, se eles colocassem fogo na comida, se eles colocassem fogo nas armas, destruiriam o inimigo. Você que já viu uns filmes épicos aí, pense comigo, aquelas flechas com fogo, pois era assim mesmo que acontecia. Deixa sua mente, né? Esses filmes eu gosto desses filmes de flecha, tal, né? Com fogo. Então existiam maneiras de se defender. Se defendia com um escudo, um grande escudo. O soldado romano tinha um grande escudo, certo? Na sua parte de fora era, né, colocado, né, couro, e era molhado, embebido com água. Com água. O couro, o escudo fala da proteção de Jesus na nossa vida. E a água também do próprio Cristo. Então apagava as flechas inflamadas, as flechas flamejantes que os inimigos jogavam para destruir tudo. Não é só destruir você, o inimigo quer destruir tudo na sua vida. Ele quer destruir a sua saúde, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir as suas provisões, ele quer destruir a sua casa. Se deixar, ele quer destruir o seu bairro, ele quer ir destruindo as suas provisões. Por isso é importante a gente ter esse escudo da fé em nossas vidas. Ela se autoexplica aqui, né? E o escudo da fé nos protege de dúvidas que são lançadas em nós, na vida espiritual, de provações, de tentações e de influências negativas. Gente, como tem influências negativas, hoje em dia. Hoje em dia, com acesso fácil, né, que a gente tem as tecnologias, a gente tem um jornal, né, na nossa mão o tempo todo, que é o celular. A gente é atacado o tempo todo ali, se a gente ficar olhando de coisas negativas. Coloca lá na programação, naquela programação, para você ver menos celular, em nome de Jesus. Porque são ataques frontais a você, a sua família, a sua vida o tempo todo. E nós temos que ficar mais de acordo com a palavra de Deus para resistir esses ataques em nome de Jesus. O escudo defende, apaga o fogo. E quem é o escudo? O escudo é Cristo. O escudo é Cristo, irmãos. Cristo é o escudo da fé. Vamos comigo lá em Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Só a parte A. Tendo os olhos fitos em Jesus, vírgula, autor e consumador da nossa fé. Dê um glória a Deus, dê um aleluia.
Cristo é o escudo da nossa fé. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós. Nós vemos que cada parte da armadura é Jesus. Ele é por inteiro, mas se fez em pedaços também. Ele é por inteiro em nossa vida, mas se fez em pedaços de armadura para proteger todas as partes do nosso corpo. E nós temos que aprender essa noite. E aqui, se tiver algum desamarrado essa noite, nós vamos amarrar esse escudo. Se tiver algum desconectado essa noite, nós vamos conectar o escudo. Se faltar um azeite nesse escudo, vamos colocar o azeite. Se tiver alguém que está faltando 5 peças, vamos colocar a cesta que está faltando. Se está 3-3, está meio pesado de um lado, vamos colocar as outras 3 em nome de Jesus. É uma noite que o Senhor quer que você diga assim: eu quero vestir o restante, Senhor. Eu não quero andar manco, eu não quero andar torto, eu não quero andar só com a parte da armadura, mas eu quero andar com a armadura inteira, irmãos. Que nós venhamos a ter um arrependimento nesse sentido, nessa noite, em nome de Jesus, para nós termos uma vida melhor já a partir dessa noite. A partir dessa noite, o dia é hoje do arrependimento. O dia é hoje de você olhar, tomar uma decisão e dizer assim: Senhor, eu quero a armadura completa na minha vida. Eu estou anos e anos só usando um pedaço da armadura. Mas hoje você vai sair com a armadura completa pela fé em nome de Jesus. Cristo, o escudo da nossa fé. Agora o versículo 17. Usem o capacete da salvação. O primeiro, o capacete da salvação. O capacete da salvação, queridos, ele protege, um capacete do soldado romano, ele protege a cabeça, né? De flechas, de espadadas, né? Enfim, do que viesse, certo? E o capacete, ele protege a nossa mente no campo dos pensamentos. Hoje, uma das maiores dificuldades do cristão é no campo dos pensamentos. É aquilo que essas novas maneiras de ver a religião, essas novas teologias que eu citei antes, vem tentando colocar dúvida naquilo que você está construindo na sua vida através da palavra de Deus. A palavra é sempre a palavra, ela nunca vai mudar, ela do início ao fim sempre vai ser a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Não tem pedaços aqui, ela é completa, como diz lá em Timóteo, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não há sobra de dúvidas. Aliás, na sua vida não pode haver sobra de dúvidas do que é a Escritura Sagrada, certo? E esse capacete da salvação, ele protege então você no campo dos pensamentos. Você, quando é atacado pelo mal, pelo inimigo, você tem certeza da sua salvação. Às vezes a gente pensava assim há anos atrás, né? A gente que já tem um tempo razoável de caminhada, a gente pensava que as ideias do mundo é que iam vir e nos atingir, ideias do mundo. Não, irmãos, agora tem ideias de igrejas, tem ideias que são parecidas com as nossas, parecidas só com as nossas, mas não são as nossas, que elas vêm para nos enganar, elas são sutis e são lançadas onde? Na sua mente. Ah, não, isso eu posso fazer. Isso eu também posso fazer. Você já viu que está assim? Cada vez está se cedendo mais. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso fazer isso, outro. O pastor Abel pregou há um tempo atrás sobre isso, né? E o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Timóteo, tu não podes. Você lembra dessa pregação do pastor Abel? Timóteo, tu não podes. Então o pessoal está dizendo que pode tudo. Só não pode uma coisa. Você já ouviu falar dessa? Não pode entrar no céu só não pode entrar no céu. Pode fazer tudo que eles estão dizendo aí, só entrar no céu não pode. E aí? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa vida? O que nós estamos expressando? Então, nos protege das ideias seculares, mas também dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, que está fervendo por aí. Está fervendo por aí. Por isso que a Bíblia sempre você vai lá conferir, seja como o bereano sempre confira na Sagrada Escritura. Procure a sua liderança, procure os irmãos, tire suas dúvidas, pesquise, não caia em qualquer furada, não caia em conto de fadas, porque eles estão tentando fazer um evangelho que seja parecido com esse que nós vivemos, mas que na essência não te leva à salvação. Por isso, o capacete da salvação. E quem é o capacete da salvação? Atos 4:12. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo 12. Olha só, em quem está a salvação? Em quem está a salvação? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo
é o nosso capacete da salvação. Quem pode dar um glória a Deus, aleluia. Então Cristo é tudo, irmãos. E agora 17, continuando, a parte B, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que todas as outras peças da armadura são peças de defesa, né? Vocês notaram? Todas as peças da armadura são peças de defesa. No entanto, a espada, ela é tanto de defesa como de ataque, ó, né? Você defende, mas você ataca também. Então, além de você defender das falsas doutrinas, além de você defender dos falsos mestres, além de você defender das falsas teologias, além de você se defender daqueles que só estão falando de duas, ou só de cura, ou só de dinheiro, ou só de prosperidade, além de você defender, você vai então atacar também com a própria palavra, porque ela é também de ataque. Aí você pode pensar assim, mas eu não tenho as respostas para todos, nem individual e nem coletivamente falando, eu não tenho as respostas. Se você não sabe articular numa frase, só abra a Bíblia e leia, porque a Bíblia tem todas as respostas que eles precisam saber. Você vai confrontar com a leitura da própria palavra, para aqueles que vêm, né, te incentivar a fazer alguma coisa, a mudar, a fazer isso, a fazer aquilo. Você vai ler a própria palavra, e a própria palavra se autodefende. Você quer ver como isso é real? Você conhece essa palavra aqui, né, de cor e salteado. Hebreus 4:12, por favor. Você conhece essa palavra aqui muito, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus, a palavra, o que é lido aqui, o que está escrito, não o que nós falamos, o que lido, o que está escrito, lido e escrito. A gente está aqui nessa noite fazendo uma reflexão sobre a palavra, mas o mais importante é o que já está escrito, que você tem acesso na sua casa e que você tem que ler ela uma vez por ano. Esse que é o mais importante. Olha só, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. Se eles vierem contra você, né, com a intenção ruim de te fazer uma cilada e te levar para um lado que não é o lado correto, você lendo a palavra de Deus ela já faz um julgamento na pessoa das intenções do coração dela para a tua vida. Então a palavra de Deus defende você. Quando você cita a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo fala que o obreiro bem preparado maneja bem a palavra da verdade. Tudo que vem falar para você, você tem a resposta pela palavra de Deus. Muitas pessoas, né, estão dizendo, mas eu não entendo a palavra. Eu não entendo a palavra. Irmãos, tem que ler para entender. Leia, não pare de ler. Leia 3, 4, 5 capítulos por dia. Nós temos tempo para ficar no Instagram, no Facebook, no Twitter, rede social, YouTube, série, não é verdade, irmãos? Não sou só eu, né? Nós temos tempo. Como é que nós temos tempo para isso tudo? E dizemos com essa cara assim, que nós não, eu estou sem tempo para ler um capítulo da Bíblia por dia. Jesus, misericórdia, irmãos. É claro que nós temos tempo. Nós é que somos malandro, nós somos meio preguiçoso, mandrião, como diz lá no interior, entendeu? Então nós temos tempo de ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, começa a saltar os seus olhos, e você então vai pegando essas palavras para defender, para ler elas e para defender o Evangelho em nome de Jesus. Como eu disse, você não precisa ser habilidoso na retórica, no vernáculo, na condução da palavra. Não precisa ter habilidade, você só tem que ler a palavra de Deus e o mal vai cair por terra em nome de Jesus. E Cristo, o que Ele é? Cristo é a palavra também, pode dar um glória a Deus? Vamos lá em João 1:1. Cristo é a palavra que é a espada, que é a palavra de Deus. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Cristo também é a palavra. Dê um aleluia, glória a Deus. E agora João 1,14. Olha só que lindo. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui ele fala ainda que é a palavra e fala que é a verdade também. Então Cristo é a palavra, Cristo é a espada. Amém? E para a gente terminar, para a gente orar,
o versículo 18. Depois de ter colocado a verdade, depois de ter colocado a justiça, depois de ter se vestido com o evangelho, depois de ter pego o escudo da fé, depois de ter tomado posse da salvação, e depois de ter a espada então na sua mão, você está com toda a armadura completa e vestida. Olha só o que ele fala, continuação. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Esse aqui você já está vestido, tá? Você já está vestido. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então você tem que orar por mim e eu tenho que orar por você. A Lília tem que orar pela Lela e a Lela tem que orar pela Lília. A Dona Vitória tem que orar pela Fátima, a Fátima tem que orar pela Dona Vitória. O Bob tem que orar pelo Alisson, o Alisson tem que orar pelo Bob. A Aline tem que orar pela Isabel, a Isabel tem que orar pela Aline. O Du pelo Edmilson, o Edmilson pelo Du. A Rose pela Tamara, a Tamara pela Rose. Irmãos, nós temos que orar por todos, em especial aos da família da fé. Tem que ter esse cuidado de oração. Esse cuidado de oração, ele garante que a sua armadura ela vai funcionar bem e garante que a armadura do seu irmão em Cristo vai funcionar bem também. Por isso diz que orai um pelos outros. Então também você tem que ter a armadura engraxada. Então no Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, orando, buscando, essas armaduras vão funcionar bem, queridos, em nome de Jesus. A oração ela é um tipo de um ligamento, paizão. É uma ligação, é um engraxe, é uma amarração. Funciona bem. Orem no Espírito e o Espírito Santo vai te habilitar em Cristo para vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar vindo aqui. E quero dizer para você que Cristo é a armadura. A nossa armadura é Cristo, queridos. A gente viu em cada detalhe que Jesus é a verdade, que Jesus é a justiça, que Jesus é o evangelho da paz, que Jesus é o escudo da fé, que Jesus é o nosso capacete da salvação, que é o autor da salvação, e que Jesus é a palavra, que é a espada do Espírito. Então, nós temos que continuar, irmãos, na nossa caminhada a partir de hoje, mas nós temos que continuar a partir de hoje de uma maneira diferente. Nós estamos aqui, né, em algumas pessoas reunidos, tem um propósito nós estarmos aqui. Tem um propósito, irmãos, por você ter vindo aqui nessa noite. A gente vê que muitas pessoas faltaram, algumas pessoas não puderam vir, outras pessoas com dificuldade, de repente até vão ver essa palavra depois. E o que eu quero dizer para você é que se você veio aqui hoje é porque tem um propósito em Deus. Tem um propósito em Deus, para que essa sua armadura hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, ela esteja em pleno funcionamento, para que até hoje foi de um jeito, mas de hoje em diante vai ser melhor, em nome de Jesus, amém? O senhor pode se colocar de pé, em nome de Jesus.